Sexta questão. Bom, sexta questão é uma questão, pessoal, de porcentagem, referente ao Enem do ano passado, Enem 2015, certo? Essa questão é uma questão que ela é de média para difícil, tá certo? E vocês têm que ficar bem atentos na resolução que eu vou fazer agora. Ele fala assim, o seguinte fato: segundo dados apurados do censo de 2010, para uma população de 101,8 milhões de brasileiros com 10 anos ou mais de idade e que teve algum tipo de rendimento em 2010, a renda média mensal apurada foi de R$ 1.202. A soma dos rendimentos mensais dos 10% mais pobres corresponde a apenas 1,1% do total de rendimentos dessa população considerada, enquanto que a soma dos rendimentos mensais dos 10% mais ricos corresponde a 44,5%. Qual foi a diferença em reais entre a renda média mensal de um brasileiro que estava na faixa dos 10% mais ricos e de um brasileiro que estava na faixa dos 10% mais pobres? Vamos aqui à lousa, pessoal. Bom, seguinte, sexta questão. Na sexta questão, ele diz que tem uma população de 101,8 vezes 10 a sexta, né? Porque é 101,8 milhões, tá certo? De habitantes. Aí ele começa falando que o rendimento médio, a renda média, ele fala que a renda média é igual a R$ 1.202. Ok? Aí ele diz o seguinte, que os 10% mais pobres correspondem a 1,1% do total de rendimentos dessa população. Bom, primeiro, qual é a população? 101,8 milhões, que é 101,8 vezes 10 a sexta. Eu coloquei esse P aqui porque eu não vou ficar escrevendo esse número, até porque esse número vai ser eliminado. Então eu vou trabalhar só com P. Mas isso aqui me interessa. O que é a renda total da população? Professor, mas por que eu tenho que saber qual é a renda total da população? Porque ele faz uma comparação dos 10% mais pobres com a renda média da população. Só que essa renda média, ele fala também uma porcentagem, que a porcentagem mais pobre, ela tem 1,1%, e que a porcentagem mais rica, ela tem 44,5%. Tá certo? Ele fala o seguinte, ó, vou colocar aqui, pobre, e vou colocar aqui, rico. Tá certo? Então ele fala que se ele pegar 10%, se ele somar o rendimento dos 10% mais pobres, equivale a 1,1% do rendimento total. Quem é o rendimento total? Se essa aqui é a renda média, então o rendimento total é pegar 1.202 e multiplicar por 101,8 milhões. Isso é a renda total. É pegar toda a renda, porque de onde é que saiu isso aqui, professor? Saiu de pegar toda a renda e dividir por isso. Então, para voltar, será isso vezes isso. Aí ele está dizendo que para o pobre
é 1,1% e para o rico é 44,5%. Então, vamos lá. Ele está dizendo o seguinte, se ele pegar 10% da população mais pobre, 10% dos pobres. Pegar 10% dos pobres. Em relação a quem? Em relação à população. Que vou chamar quem? De P. Então, se eu pegar a renda, a do pobre eu vou chamar de Rzinho, certo? E a do rico eu vou chamar de R maiúsculo, Rzão. Então, se eu pegar a renda média do pobre, que é a renda média do pobre, dos 10% mais pobres, é 10% da população vezes essa renda pequenininha, que é a renda do pobre. Isso aqui é igual a quem? 1,1% do rendimento total da população. Como eu não sei quanto é o rendimento total, mas eu sei de onde é que ele veio. Eu sei voltar a conta. A conta voltando da renda da população é pegar 101,8 vezes 10 à sexta, multiplicado por 1.202. Como eu falei, para facilitar, ao invés de colocar 101,8 vezes 10 à sexta, eu vou apenas chamar de P, assim como eu fiz aqui na primeira parte, ó. Então, 1,1% vezes P vezes 1.202. Explicando aqui novamente, devagarzinho, para você que está em casa, para não complicar, certo? Ele fala na questão que o rendimento médio dos 10% mais pobres, então peguei a renda média, que eu não sei quanto é a renda do pobre, vezes 10% da população mais pobre, ou seja, 10% disso, que é o P, é igual a 1,1% do rendimento total. Quem é o rendimento total? É esse vezes esse. E esse aqui eu chamei de P. Olha por que eu não quis substituir os valores ou não quis multiplicar logo. Quanto a esses valores muito grandes, pessoal, vocês substituem ele por uma letra. Porque na metade do caminho aí, ou no início, vocês vão ter que simplificar. E aí vocês não vão precisar ficar trabalhando com números tão grandes. Olha aqui, ó. Como isso aqui é uma igualdade, isso aqui é multiplicação, isso aqui também, esse P já elimina de cara com esse P. Imagine aí se eu fosse ficar trabalhando com esse 101,8 vezes 10 à sexta. Muito trabalho, né? Fica aí mais uma dica, viu? Dica grande. Então, quando você tem um número assim muito grande, substitua por uma letra. Que aí você vai ver que você vai ter que simplificar e você não vai se preocupar com ele. Aí, quanto é 10%? É 1 ou 10 dividido por 100. R, né? Vou melhorar esse R. R. E 1,1% é 1 também dividido por 100. Vezes quanto? 1.202. Ora, também já posso cortar esse 100 com esse 100. Esse 10 que está multiplicando R, eu já posso passar para o outro lado dividindo, ó. Então, multiplicando. Se você multiplicar 1,1 vezes 1.202 e dividir por 10, o resultado será R$ 132,22. Ok? R$ 132,22. Essa é o rendimento médio da população mais pobre. Bom, vamos agora calcular o do rico. O do rico, o cálculo é o mesmo, só vai mudar as porcentagens. Porque 10% da população rica é calcular 10% da população em geral. Não tem diferença. Calcular 10% da população pobre e calcular 10% da população rica não tem diferença, entendeu? 10% da população rica tem rendimento Rzão. Ah, agora isso aqui é diferente, né? O rendimento do pobre é diferente do rendimento do rico. Agora, em número de habitantes,
10% de rico e 10%, né? 10% da população que seriam os ricos e 10% da população que seriam os pobres, não tem diferença na quantidade, certo? Então, 10% da população vezes o rendimento dos ricos é igual a 44,5% do rendimento da população. Notem, ó, o cálculo do pobre e o cálculo do rico é o mesmo. O que é que vai mudar? Só a porcentagem que eles têm de rendimento, certo? Ó, elimina esse P com esse P. Nós sabemos também que vai eliminar o 100 com 100, né? Quando a gente transformar a porcentagem. Então, quem será o rendimento do rico? Será 44,5 vezes 1.202 dividido também por 10. Aí esse resultado vai dar R$ 5.348,90. Esse é o rendimento do rico. E o que é que ele quer na questão? Ele quer a diferença entre os resultados, tá certo? Então será 5.348,90 menos 132.022. O resultado será R$ 5.216,68. Nós temos aí a letra E de Enem, R$ 5.216,68. A alternativa correta. Pessoal, essa questão não é uma questão fácil, é uma questão média para difícil, é uma questão importantíssima porque ela pode fazer o diferencial. Quais são os itens que nós estudamos na questão dessa? Nós estudamos média aritmética, e nós estudamos principalmente a questão das porcentagens, tá certo? Média por quê, professor? É porque se eu tenho uma média para voltar, basta multiplicar o quê? Pela quantidade. Então, por isso que eu multipliquei o total da população, que eu chamei de P, vezes 1.202. E porcentagem, porque nós calculamos 10% da população, 1,1% do rendimento e etc. Tá bom?